Não sabemos onde estamos. Tudo parece estranho. Até o oceano parece diferente. 5 aviões militares, uma missão de rotina. Um desaparecimento que mudaria a cultura popular para sempre. Mas, e se eu te dissesse que o maior mistério do Triângulo das Bermudas não é o que acontece lá, mas como nós escolhemos acreditar nisso? Se você gosta de documentários que vão direto aos fatos e não tem medo de desbancar mistérios famosos, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago uma investigação nova que o algoritmo costuma esconder de você. O Triângulo não foi descoberto por navegadores, mas por jornalistas. Em 1950, Edward Van Winkle Jones, da Associated Press, escreveu sobre perdas misteriosas na região, mas o termo só ganhou força em 1964, quando Vincent Gaddis publicou O Mortal Triângulo das Bermudas na revista Argosy. Vamos aos dados. O voo 19 em 1945 é o pilar do mito. 5 aviões desapareceram. O que os entusiastas omitem? O líder da missão, Tenente Charles Taylor, estava de ressaca, esqueceu o relógio e tinha um histórico de se perder no mar. Ele confundiu as Bahamas com as Florida Keys. Na verdade, a cultura popular adora o impossível, mas a realidade, ela costuma ser bem mais desordenada. O voo 19 é o pilar de toda essa lenda, mas o que os entusiastas do paranormal convenientemente esquecem de mencionar é que a tragédia começou muito antes da decolagem. O líder da missão, Tenente Charles Taylor, não era um mestre da navegação. Não naquele dia. Ele estava exausto, possivelmente de ressaca e, por um erro quase amador, estava sem relógio. Taylor estava desorientado, jurando que as Bahamas eram as Florida Keys, enquanto levava seus homens para o caminho sem volta. O triângulo não os engoliu. A negligência humana fez isso por ele. O caso do USS Cyclops. Em 1918, este gigante carregado de minério de manganês sumiu com 306 pessoas, sem sinal de SOS, mas o Cyclops era conhecido por falhas estruturais nos motores e estava severamente sobrecarregado. Em um oceano profundo, um erro estrutural é uma sentença de morte instantânea. Março de 1918. O mundo estava em guerra, mas o maior inimigo do USS Cyclops não era um submarino alemão. Era o seu próprio peso. Imagine um gigante de 160 metros carregado com 10.000 toneladas de minério de manganês, uma das cargas mais densas e perigosas que um navio pode transportar. Para os teóricos do mistério, o fato de não ter havido um sinal de SOS é a prova de algo sobrenatural. Para a engenharia naval, é a prova de uma catástrofe instantânea. Ele navegava com um motor condenado e uma estrutura severamente comprometida pela sobrecarga. Em um oceano profundo, quando o aço cede sob o peso de milhares de toneladas, não há tempo para pedidos de socorro ou botes salva-vidas. O navio não afunda, pelo menos não como esperamos. Ele simplesmente deixa de existir na superfície em questão de segundos. O verdadeiro mistério aqui não é para onde eles foram, mas como permitiram que aquele gigante saísse do porto. É bizarro como a gente acredita em histórias mal contadas por tanto tempo, né? Se esse vídeo está te ajudando a ver o Triângulo das Bermudas de um jeito diferente, deixa o seu like e se inscreve. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e me permite continuar produzindo essas investigações para você. Em 1975, o bibliotecário Larry Kush decidiu fazer o que ninguém tinha feito: checar as fontes. Ele descobriu que muitos dos navios desaparecidos em mar calmo, na verdade, afundaram em tempestades documentadas que os autores de mistério simplesmente esqueceram de mencionar. Dizer que os navios sumiram em mar calmo quando os registros meteorológicos indicam um furacão é, no mínimo, negligência. A ciência oferece explicações muito mais fascinantes que extraterrestres. Primeiro, a corrente do Golfo.
Ela é como um rio dentro do oceano, movendo-se a quase 9 km por hora. Se um avião cai ali, os destroços são levados para centenas de quilômetros em minutos. Não há local do crime para investigar. E as bolhas de metano? A hipótese de hidratos de metano sugere que o gás liberado do fundo do mar reduz a densidade da água. Se a densidade da água diminui drasticamente devido às bolhas, o empuxo deixa de ser suficiente para manter o navio flutuando, fazendo-o afundar como uma pedra. A explicação para muitos navios terem sumido sem deixar rastros pode estar no fundo do mar. Quando grandes depósitos de hidrato de metano são liberados do leito oceânico, eles criam uma coluna de bolhas gigantescas. Para um navio flutuar, ele depende do princípio de Arquimedes. O empuxo é calculado pela fórmula. Quando a água se mistura com o gás metano, a densidade do fluido cai drasticamente. Como o empuxo é diretamente proporcional à densidade, ele diminui na mesma proporção. O resultado? O empuxo deixa de ser maior que o peso do navio e a embarcação perde a sustentação instantaneamente, afundando como se estivesse caindo em um buraco no meio do oceano. Embora essa teoria seja fisicamente impecável e tenha sido comprovada em testes de laboratório, não há evidências históricas diretas de que uma liberação de metano dessa magnitude tenha ocorrido exatamente no momento da passagem de um navio no Triângulo. É uma hipótese científica robusta, mas ainda uma hipótese. A Lloyd's of London, a maior seguradora marítima do mundo, não cobra taxas mais altas para navios que cruzam o Triângulo das Bermudas. Por quê? Porque, estatisticamente, a porcentagem de desaparecimentos lá não é maior do que em qualquer outra parte do oceano com o mesmo volume de tráfego. O Triângulo das Bermudas é um lembrete do nosso desejo humano por mistério. Gostamos da ideia de que existem lugares onde as regras da lógica não se aplicam. Mas a verdade é que o oceano é vasto, profundo e impiedoso por si só. Ele não precisa de magia para ser perigoso. Depois de cruzarmos décadas de relatos, fórmulas físicas e registros de seguradoras, resta uma pergunta: o Triângulo das Bermudas é real? A resposta depende do que você procura. Se você busca um portal para outra dimensão ou uma fenda no tempo, os dados e as agências oficiais são claros. Isso não existe. O Triângulo das Bermudas não tem mais desaparecimentos, proporcionalmente, do que qualquer outra rota movimentada do planeta. O verdadeiro mistério não está no fundo do mar, mas na nossa própria mente. Nós adoramos o inexplicável. Preferimos acreditar em monstros e portais do que aceitar que o oceano é vasto, o clima é imprevisível e o erro humano é humano. O Triângulo das Bermudas é o maior triunfo do marketing sobre a realidade. Uma lenda que sobreviveu porque o mistério vende muito mais do que a verdade. Quando se fala Triângulo das Bermudas é um excelente conto, cheio de drama e imagens icônicas. Mas agora que você sabe a fonte, a próxima vez que ouvir sobre um mistério impossível, pergunte-se: quem está contando essa história e o que eles estão ganhando com isso? Se você curtiu essa investigação sem filtros, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Qual desses casos você achava que era sobrenatural e hoje mudou de ideia? Se precisar de ajuda, comente. E claro, se inscreva para não perder nossa próxima viagem por trás dos mitos. Até a próxima!